Meu nome é Sandro Torres e é muito legal poder participar de um projeto como esse que, enfim, que dá voz para os artistas, né? O Ocupação Arte Plena, que a gente gravou com outros artistas amigos. É muito legal acompanhar a trajetória desses artistas e ver o que eles estão fazendo hoje. No meu caso, assim, falando um pouco sobre a minha trajetória, eu venho de uma formação um pouco diferente, assim, que eu fiz Direito, depois eu fiz Artes Visuais, mas nisso entrou as artes cênicas e também uma pós-graduação em História. Quer dizer, ninguém pode me acusar de não ser uma pessoa curiosa e interessada por várias áreas de conhecimento. Mas especificamente sobre as artes visuais, eu fiz a FAV, a Faculdade de Artes Visuais, nos anos 90. Eu estou completando 30 anos de profissão, como profissional, né? Porque na verdade eu já desenhava desde criança, já era envolvido, tenho uma irmã artista. E o que aconteceu com a faculdade foi um comprometimento que eu tive a mais, foi assumir esse casamento, esse envolvimento definitivo com as artes. E que me trouxe até aqui e que é uma eterna busca, e essa busca que é o barato, assim, que é a felicidade, que é a convivência com pessoas criativas, que é a interação com conteúdos muito diferentes, muito diversos, com um tipo de trabalho que tem uma pluralidade de linguagem, tudo que é muito característico da minha poética, né? E falando especificamente sobre a minha poética, esse conjunto de trabalhos que eu estou apresentando nesse projeto tem relação com a pandemia, que eu vou falar na sequência, que foram desenhos principalmente, claro, tiveram pinturas, tiveram objetos, tiveram vários escritos, né? Eu escrevi bastante porque isso é inerente à minha produção. Eu acredito que, inclusive, mais do que isso, assim, no meu trabalho eu abro fendas assim, de possibilidades para entrar a música, para entrar a literatura, para entrar referências pop, não de uma forma literal ou óbvia, mas de modo que as pessoas compreendam um pouco por onde anda o meu repertório. Dessa construção imagética e simbólica, né, que eu uso, aqui eu me recorro. E são signos que, às vezes, são signos ordinários, são chaves, são cruzes, são elementos muito simples e muito corriqueiros, mas que têm significados importantes e velados, às vezes, né, para a composição do artista. É muito estranho falar sobre algo que a gente nunca tinha vivido e, sei lá, pode ser que tomara que a gente não volte a viver esses momentos como aconteceu durante o período da pandemia. Foi um horror, porque ao mesmo tempo que trouxe um tipo de reflexão de te conduzir para dentro de você e da sua família, das suas coisas, das coisas importantes, mas o que se via para fora externamente era um contexto de muita dificuldade, de muita tristeza. Isso, assim, claro que eu entendo que, para mim, no meu privilégio, eu consegui ficar trabalhando, eu consegui permanecer conectado com a minha arte. Aliás, aconteceu uma coisa que não acontecia há muito tempo, que é ter um tempo de produzir muito mais. Então, assim, se teve algum aspecto que depois se revelou positivo, foi o fato de que a dedicação quase que exclusiva para minha arte, assim, né? Enquanto que outras profissões as pessoas não conseguiram dar vazão,
exercer suas profissões. No meu caso, como artista, eu me enfiei no ateliê e usei todo o material que eu tinha. Assim. Eu tinha alguma coisa guardada de papel, de tela. E esse momento, ele trouxe também uma coisa muito curiosa para essa produção, que foi uma mudança, inclusive, da paleta de cores. Que ela caminhou para uma coisa um pouco mais reduzida, mais escura, e porque existia um significado assim de estar produzindo, mas ao mesmo tempo não saber a que se destinava, não saber o futuro e quando é que a gente voltaria a estar mostrando o trabalho. Então o ateliê, para mim, eu acredito que assim como para esses outros artistas amigos do projeto, foi um templo, foi um lugar de realmente refletir muito, pensar, tentar compreender, tentar controlar a ansiedade, a angústia, e enfim. E a gente faz isso também dando vazão ao trabalho. Então, foi uma descarga emocional, uma descarga física em cima desses trabalhos, dessa produção. Então, ela surgiu muito em quantidade, principalmente. Né? A qualidade, claro, a gente vai selecionando depois o que fica melhor, o que é mais relevante, o que continua fazendo sentido, né? Para esse momento, inclusive, que é quase um pós, né? Ainda não é totalmente, mas com muita ressalva. Porém, não existem mais agora, nesse momento, as restrições pelas quais a gente passou. Então, o ateliê teve essa importância definitiva. Assim. Sempre foi um lugar que eu gostei muito de estar, claro. É um lugar que você fica muito à vontade, é minha cara, eu recebo pouquíssimas pessoas, eu gosto de trabalhar só eu e música e o material. Interajo muito pouco com outras pessoas quando eu estou produzindo. Então, quer dizer, não era diferente nesse momento, não era diferente. O que era diferente eram os sentimentos que estavam passando pela cabeça, filtrados pelo cérebro, enfim. E eu falei muito pouco nesse período. Então, toda a comunicação tinha que sair através da produção, dos desenhos, das pinturas, dos objetos. Né? Então eu me comuniquei muito pouco, porque fiquei recolhido eu e minha esposa, a gente conversava pouco. Foram dias muito estranhos. E esses desenhos vão contar um pouco do que foi isso. Assim. Esses trabalhos que a gente está mostrando, que vocês estão vendo nesse vídeo, na verdade é só um recorte, um pequeno recorte do que foi produzido, porque eu estou falando que eu produzi bastante e vocês vão ver aí cerca de entre 15 e 20 trabalhos que a gente selecionou. Então, entre esses desenhos, essas pinturas, acho que principalmente papel, é uma técnica mista, enfim, falando sobre a questão de refletir o que é o material, né? Eu uso tudo que eu tenho à mão. Então eu uso uma caneta esferográfica, eu uso um grafite integral, eu uso um bastão a óleo, eu uso as tintas todas que eu tenho, spray, acrílico, óleo, enfim. Então tudo que for carbono, colagens, tudo isso. Tudo que tiver à mão e que eu acho que vai me ajudar a construir.
inclusive dessa ideia do que a gente estava falando há pouco, assim, a ideia da ocupação é entrar no ateliê para ver. Só que isso não aconteceu durante esse período de reclusão. O que a gente tinha era essa comunicação virtual com os amigos, e isso se manteve, de haver inclusive um interesse pela sua obra, sua própria obra, de voltar a olhar coisas e retrabalhar coisas e, enfim, gastar um material que estava parado, olhar o que enfim, que ainda poderia ser aproveitado, e também olhar com carinho, inclusive em empatia, para o próximo. No caso, os colegas artistas, por exemplo, que também conseguiram produzir, né? Então, olhar o que o Zé César estava fazendo, acompanhar, mesmo que à distância, mesmo que virtualmente, né? Uma produção assim, bastante em profusão mesmo, do Rodrigo Flávio, da Nancy Melo. Então, foi muito importante a gente chegar nesse... do JP, né? Foi muito importante a gente olhar para essas pessoas e entender que aquilo era uma dificuldade pela qual todos estávamos passando, e isso, de certa forma, unia todo mundo, assim. Todo mundo tinha isso em comum. Aquele não sei o que lá que vem, sabe? Não sei o que virá. Isso acho que uniu todos, né? Então, esse resguardo foi muito importante também, para refletir, sei lá, quase 2 anos pensando, né? É isso mesmo o que está acontecendo? A minha produção está estagnada? Eu estou patinando? Eu estou me repetindo? Eu preciso me reinventar? Eu preciso fazer coisas novas? Eu preciso propor? Eu preciso de mais estímulo? Algo assim. Então, isso foi a parte, eu diria, interessante, assim. Foi o desafio, foi desafiador. Então, definindo tecnicamente assim, o que foi essa produção dessas pinturas, esses desenhos, eu uso tudo que eu tenho à mão e, assim, felizmente eu tinha muito material, mas acaba existindo a limitação porque não podia sair para comprar. Então, a ideia, inclusive, da precariedade, assim, era o que estava aqui ao meu alcance, é o que estava na minha mesa de trabalho, sabe? Que eu precisava, e tudo que fosse necessário eu usei para construir essa ideia dessa minha poética, para passar essa ideia desses sentimentos todos represados, né? Esses afetos, essas reflexões, essa projeção e essa comunicação, principalmente, porque a gente queria se comunicar, a gente precisava se comunicar através da arte, né? Então, um futuro para a arte, assim, pensar no futuro para a arte. A gente falou muito sobre isso, várias lives e tudo. Qual é o futuro para a arte pós-pandemia? O que vai acontecer? O que aconteceu? Enfim. As pessoas tiveram que se adaptar nas questões de protocolo, mas a ideia, a concepção geral de arte não mudou. Pelo contrário, assim, ela somou coisas, ela não se transformou em uma coisa diferente. Ela adquiriu contextos e possibilidades e urgências diferentes. Ela passou a absorver ideias de maior empatia, de maior de envolver mais, quase que uma coisa de solidariedade com tudo e com todos.
A arte, eu acho que tem esse papel também. Então ela precisou abraçar tudo isso. Toda essa ideia que todo mundo estava passando, toda essa angústia precisava ser acolhida. É um acolhimento. Então, e o artista é esse emissor disso. Ele é esse catalisador de transformar um sentimento em alguma coisa material para que se torne uma fruição e isso faça algum sentido para existir, faça algum sentido para o próprio artista, para quem está fruindo do trabalho, para a obra, mesmo que depois que saiu da mão do artista, que ela se torna secundária, ela continuar reverberando e contando alguma história, uma história do seu tempo, uma história da sua narrativa pessoal, uma história das suas relações de conflitos ou não, das pujanças, dos amores, dos desamores. A arte é sobre tudo isso. A arte ela não se dissocia das outras coisas da vida. A arte é vida.